estávamos, desde sexta-feira, né? Mas com os irmãos aqui no culto desde domingo à noite, porque quarta-feira estávamos na reunião do presbitério e hoje pregando no aniversário da Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. Mas é bom rever os irmãos. Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, o capítulo 4, todo o capítulo 1 a 6. Malaquias, capítulo 4, 1 a 6. Acompanhe, por favor, a leitura, faça-a em silêncio. O título sugerido aqui na nossa edição: O Sol da Justiça e seu Precursor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das palmas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevia em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que o Espírito do Senhor, aquele que inspirou o profeta a escrever este texto, nos ilumine e nos edifique. Amém. Jesus é a nossa esperança. E podemos dizer, a única esperança. O mundo está insensível no que diz respeito ao retorno de Jesus, a volta de Jesus e o dia do juízo final. Todos vivem como se não tivessem que acertar as contas com o Senhor. As pessoas se embriagam nas suas próprias paixões, imoralidades, idolatrias, vida sem Deus, como que se não tivesse que acertar as contas com o Senhor em determinado dia, em determinado período. No entanto, insensíveis ou sensíveis, esperando ou não, gostando ou não, gastando a sua vida na impureza ou na pureza, o dia do Senhor virá. E você que está aqui agora me ouvindo, todos nós teremos que encarar o Senhor Jesus como juiz, não como advogado. E Ele que sabe, porque Ele é onisciente, todas as nossas motivações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas falas, todos os nossos feitos, Ele então julgará um por um, segundo as suas próprias obras. O texto que nós lemos está inserido nos chamados profetas menores, sendo este o último livro do Antigo Testamento. Lutero data esse livro por volta de 460 a 430 antes de Cristo. A situação do povo de Israel é precária. Havia uma constante rebeldia com insensibilidade diante das exigências e da presença do Senhor. Volte comigo, por favor, no capítulo 1 e vamos passar por os capítulos 1, 2, 3, bem rapidamente, apontando algumas insensibilidades deste povo. O primeiro está no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, eles fazem aquela pergunta, o Senhor diz, eu vos tenho amado, e eles perguntam, em que nos tem amado? Como se Deus amasse o povo de Israel. Quando você vai para o versículo 6, você encontra o Senhor dizendo que eles haviam desprezado, e eles fazem aquela pergunta, em que desprezamos nós o teu nome?
como se fossem homens santos diante do Senhor. Versículo 7, eles perguntam ao Senhor: em que te havemos profanado? Como se eles fossem homens verdadeiramente santos, cultuantes a Deus, perfeitos diante de Deus, e Deus estivesse reclamando à toa. Tanto é que no versículo 13, ele diz assim: e dizeis ainda, que canseira. O que eles estão dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: nossa, como é difícil agradar esse Deus, como se estamos fazendo de tudo aqui e Deus não está reclamando. Essa era a insensibilidade do povo. O capítulo 2, versículo 14, você encontra: e perguntais, por quê? Aqui o contexto é, eles estavam indo, prestando sacrifícios, pedindo, mas Deus não estava respondendo, e a pergunta é, por quê? Ou seja, Senhor, o Senhor está sendo injusto conosco, nós estamos cultuando, nós estamos aqui fazendo, e Tu não nos respondes. No versículo 17, o Senhor fala sobre a questão de enfadar o Senhor com as palavras, e eles perguntam de novo: em que o enfadamos? Vai para o capítulo 4, e nós encontramos aqui, no capítulo 3, no versículo 7, em que havemos de tornar, quando são chamados ao arrependimento, em que havemos de tornar como se nós estamos no caminho certo, e o Senhor está falando o que para voltar? Não tem nada para fazer. Versículo 13, eles novamente perguntam: que temos nós falado contra ti? Essas são expressões que evidenciam a insensibilidade de um povo diante de um Deus soberano, achando que a sua religiosidade fosse suficiente para agradar a Deus. O profeta, neste texto lido, capítulo 4, ele afirma, aqui nos faz algumas afirmações importantíssimas que eu queria discutir com vocês aqui nesta noite, aplicando-as diretamente ao nosso coração. A primeira coisa que aprendemos nesse texto, que o autor do texto nos diz, é que o juízo de Deus será definitivo sobre os ímpios. Juízo definitivo sobre os ímpios. Veja bem o que ele fala no primeiro versículo a respeito desse dia, o dia do juízo. Pois eis que vem. A expressão pois eis que vem é uma afirmação de que acontecerá. E o povo estava como que desligado a respeito disso. Estava como um povo religioso, insensível aos mandamentos de Deus, e este povo estava correndo distante do Senhor, estava longe do Senhor, caminhando longe do Senhor, e estava vivendo a sua própria vida, a sua própria vontade, como povo de Deus. Não tinha diferença nenhuma desse povo daqueles que não temiam o Senhor, daqueles que não eram chamados povo de Deus, porque embora o culto fosse dirigido ao Senhor, ele era feito de uma forma mecânica, como que a ação do homem pudesse agradar a Deus, e por isso ele diz, pois eis que vem o dia. Ele não disse um dia, o dia, e esse o dia, ele refere-se ao juízo final. E ele diz assim, esse dia arde como fornalha. Aqui é uma linguagem simbólica para apontar aquilo que aguarda como julgamento para aquele que for condenado. Este dia trará a condenação, e esta condenação é um tormento, como diz o Senhor Jesus, e João registra em Apocalipse, será diariamente, ininterrupto e para sempre. Tormento sobre tormento, comparado ao lago que arde com fogo e enxofre. Este é o grande, grave problema do julgamento final, que o povo anda insensível. Parece que o povo está com a mente amortecida, porque não tem olhado o risco que tem corrido,
porque o que separa a gente desse juízo final é simplesmente um infarto, um acidente fatal. Hoje você pode estar novo, nova, ainda jovem, mas isso não quer dizer que você não esteja para encontrar-se com o Senhor no dia do julgamento, porque esse julgamento traz uma gravidade de penalidade, de tormento. Agora veja bem, é sobre quem isto virá? Sobre todos os soberbos e todos que cometem perversidade. Então, quando diz aqui a respeito dos soberbos e os perversos, são todos aqueles que não se quedam aos pés do Senhor, são todos aqueles que preferem viver a carnalidade desta vida, são todos aqueles que preferem viver os moldes desse sistema corrompido, são todos aqueles que preferem viver a sua própria vontade, aquilo que acham que é certo e que andam distantes do Senhor, que não se submete ao Senhor. Então, se há alguém aqui hoje que está vivendo esse estilo de vida, ou uma vida de imoralidade diante de Deus, como perverso diante de Deus, não obedecendo ao Senhor, esta vida precisa acordar aqui e agora, porque amanhã não nos pertence, e se morrer nesse estilo de vida, o que ele aguarda é o dia do juízo final, que arde como fornalha. E aí ele vai continuar aqui falando que essas pessoas são como restolho, ou seja, como combustível para o fogo. A tormenta será aumentada, e eu posso ver nesse versículo, sem erro de afirmar isto, sem medo de afirmar isto, de estar errado, que cada dia vivido por aquele que não teme o Senhor, por aquele que não decidiu-se por Cristo, cada pecado cometido deste homem e desta mulher, que não se decidiu ainda por Cristo, isso serve como acumular, lançar combustível para a condenação eterna. Será como restolho, como palha pega fogo muito fácil. O que ele está dizendo aqui é que esses soberbos e esses perversos, você que ainda não aceitou Jesus, espero que aqui não tenha ninguém que esteja classificado neste estilo de vida, esta pessoa, ela estará como que dada ao sofrimento, dada ao tormento, entregue ao tormento, porque o tormento como condenação final virá. Olha só o que ele diz: o dia que vem os abrasará. Irmãos e irmãs, queridos visitantes, queridos que estão aqui nos assistindo neste momento, de onde você estiver, eu não sei como está a sua vida, mas preste atenção nisso. Eu estou como aqui implorando a você que repense a sua vida. Eu não quero que você seja lançado nesse lago que arde com fogo e enxofre, para ser abrasado como restolho pelos séculos dos séculos, condenado a viver separado de Jesus. Todos os prazeres deste mundo, por favor, escutam isso, todos os prazeres deste mundo, ainda que você ganhasse toda a riqueza deste mundo, ainda que você ganhasse tudo aquilo que satisfaz a sua carne, tudo aquilo que você tem prazer viesse na sua mão, e tudo isso fosse para você, isto não lhe garantirá nada, porque daqui a pouco a sua vida passa e a eternidade será de condenação. O juízo de Deus é definitivo, ele é eterno. Preste atenção numa coisa: assim como nós estaremos recebendo revelação da glória de Deus na nova terra e no novo céu, pelos séculos dos séculos, nunca chegaremos ao extremo de Deus, mas eternamente seremos alimentados com a glória de Deus, no sofrimento eterno também. Não terá fim. Não vale a pena satisfazer a nossa carne, o nosso pecado. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe conclamo agora, neste momento, a pensar na sua vida. E ele diz que não deixará nem raiz,
nem ramo, não haverá mais oportunidade, não haverá possibilidade de brotar um novo desta raiz, porque o Senhor, no dia do juízo final, Ele arrancará, será definitivo. E eu quero dizer para você o seguinte: hoje, você, eu e todos recebem a graça de Deus, todos recebemos as misericórdias de Deus, mas naquele dia, esses que não se decidiram por Cristo, que escolheram este mundo e os moldes deste mundo, para essas pessoas, a graça e a misericórdia encerrarão, e será eterna e definitivo a sua condenação. Mas o profeta continua dizendo que, assim como o juízo será definitivo sobre os ímpios, ele afirma que a salvação será plena para os que temem o Senhor. A salvação será plena para os que temem ao Senhor. Olhe só para o versículo 2. Eu amo, e vocês sabem que eu amo, a conjunção adversativa quando ela é a meu favor. Ele acaba de apontar o estado daqueles que decidem viver sem Jesus. Aqueles serão condenados para o juízo final, serão no juízo final condenados para a eternidade fora do Senhor. Agora ele começa o versículo 2 com a conjunção adversativa mas. O que está trazendo aqui é em meio ao terror do juízo final, em meio ao medo do juízo final. Presta comigo aqui, por favor, preste atenção comigo aqui agora. Aquele que estará perante o Senhor para o juízo final, estará perto daquele, como disse no início, que é onisciente, que conhece tudo da sua vida. Eu posso, como pastor, enganar bem a vocês, porque vocês não conhecem a minha vida ao todo. Eu posso enganar a minha esposa, porque ela não conhece o meu coração. Eu posso enganar até mesmo, às vezes, a mim mesmo, porque nem eu mesmo conheço o meu coração, mas o Senhor sonda os corações. Ele conhece o coração, Ele conhece tudo sobre nós. Não só conhece, como juiz, Ele conhece e tem autoridade para julgar. Ele não vem como um intruso, Ele vem como um Senhor juiz. Ele recebeu do Pai a autoridade. Não só tem toda a autoridade, mas Ele tem todo o poder. Ele pode executar o juízo. Em meio a esse quadro de terror do juízo final, o profeta Malaquias inicia o segundo versículo dizendo: mas, esse mas traz algo muito importante. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, aleluia. Ah, como é maravilhosa esta mensagem, como é maravilhoso estar contido neste versículo. E ele diz que saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a promessa de que, embora haverá um juízo final que marcará para sempre a condenação daqueles que não crerem em Jesus, não aceitar a Jesus como seu único e só Salvador, esses que sofrerão eternamente, mas ao mesmo tempo que há esse quadro terrível do juízo final, há uma promessa de salvação para aqueles que temem ao Senhor. Há uma promessa de alguém que vem e que vem trazendo salvação nas suas asas, alguém que vem para solucionar o problema mundial, que não é fome, que não é injustiça, o problema é justamente o pecado. Por isso João disse: eis o Cordeiro de Deus.
Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É isto aqui, Ele traz salvação nas suas asas, Ele nos cobre com as suas asas. E aqui, irmãos, precisamos entender uma coisa: não significa que Deus, o Pai, está irado e está ministrando ira sobre os condenados, e Jesus então vem como para nos defender do Pai. Não, porque quem vem como juiz é o próprio Jesus Cristo. Ele está agora trazendo salvação para aqueles que temem o Senhor, e a salvação está nas suas asas. Todo aquele que, como um pintinho faz com a galinha, entra debaixo das suas asas, recebe proteção. Esse que está no Senhor, que crê no Senhor, que está diante do Senhor, este é trazido para um novo estilo de vida. Olha só a linguagem figurada usada aqui pelo profeta: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, enquanto o outro queima como restolho, como palha, enquanto o outro é abrasado, enquanto o outro não sobrará nem raiz nem ramo. Para aquele que teme o Senhor Jesus, esse tem a promessa da salvação e de uma liberdade no contentamento no Senhor. Mas talvez você não saiba o que o profeta está dizendo aqui, porque você nunca viveu na roça, você nunca viu quando está soltando um bezerro, como ele sai saltando, brincando, porque ele foi solto. É isso que o profeta está dizendo. É uma alegria gigantesca tomando conta do coração daquele que em Jesus recebe a libertação da lei e do pecado, aquele que recebe a libertação deste mundo, do domínio de Satanás, que recebe uma nova vida, que entra nas asas de Jesus e recebe a salvação. Agora há uma alegria, enquanto o outro está condenado à morte eterna, este está em vida, e vida com alegria. Mas nascerá o sol da justiça. Não há solução para ninguém, só aquele que estiver nas asas do sol da justiça. Só em Jesus a salvação. Esta é uma mensagem antiga, mas é uma mensagem nova. É uma mensagem que vai ser pregada até o meu último dia de vida, meu último dia de ministério. Não cansarei de falar a mesma frase para você e para quem quiser ouvir: salvação só em Jesus, não há outro. É o único nome. Ele é o sol da justiça, Ele é o perfeito. Ele viveu como homem, Ele morreu como um homem, mas Ele morreu sem pecado, e Ele voltará também sem pecado para julgar. Mas enquanto Ele não veio, Ele oferece essa salvação. O sol da justiça demorou 400 anos para que manifestasse o seu nascimento, no nascimento do Senhor Jesus. Por isso, eu lhe conclamo agora a tomar parte neste povo da conjunção adversativa, para que você tema o Senhor, para que você experimente do Senhor, para que você se coloque sob as asas do Senhor, do sol da justiça, que traz a salvação, para que você decida aqui agora. Talvez você fale: já sou crente, mas você está vivendo uma vida tão distante do Senhor, está vivendo mais ou menos para o Senhor. Não tem jeito de viver mais ou menos para o Senhor. Eu quero que você tome uma decisão aqui agora, em nome de Jesus. É oferecido a você a salvação. Esse Salvador ainda está com o sol da justiça, de braços abertos, trazendo salvação nas suas asas para você, caso você queira decidir por Ele aqui e agora. Então você tem o juízo para aqueles que não temem, e tem a salvação para aqueles que temem ao Senhor. A salvação será plena para os que temem ao Senhor. Então, a primeira lição que nós tiramos: o juízo será definitivo sobre os ímpios. Segunda lição: a salvação será plena para os que temem ao Senhor. Terceira lição: o juízo marcará a separação definitiva entre os justos e os ímpios. Veja bem o que diz o versículo 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo aqui não é nada de uma soberba de eu vou pisar sobre. O que ele está dizendo aqui é que enquanto os perversos são condenados
ao lago que arde com fogo e enxofre. Os que temem ao Senhor são levados para a nova terra e novo céu. Aqui nós estamos vivendo o conjunto de salvos e não salvos, daqueles que vivem piedosamente e dos ímpios, daqueles que buscam a justiça e dos que praticam a injustiça, daqueles que amam a Deus, daqueles que não amam a Deus, daqueles que lutam para não ser moldados por este mundo, daqueles que são por prazer moldados a este mundo e não querem nada com Deus. E todos nós recebemos as coisas boas de Deus. Nós recebemos o amanhecer, recebemos o sol, recebemos o vento, recebemos a chuva, recebemos benefícios do dia como provisão, tanto salvos como não salvos, tanto piedosos como os ímpios, os justos como os injustos. Deus abençoa a todos. E quando Deus pune a nação, os ímpios também sofrem, mas sofrem também os piedosos, que temem o Senhor. Então nós estamos no meio de um povo, vivendo no meio de um povo, e isso nos deixa de estômago enjoado. Quando nós olhamos a injustiça praticada, quando nós olhamos o egoísmo nacional, quando nós olhamos a idolatria vivenciada, isso nos deixa enojados quando vemos a exploração de uma parte mais fraca. Isso tudo nos deixa enojados, mas isso aqui, as pessoas que vão levantando contra o Senhor e aparentemente se dando bem, essas pessoas não serão assim para sempre, elas serão separadas de nós. O povo de Deus será vitorioso, e ele não terá mais a injustiça dos injustos do lado dele, nem ele mesmo terá os seus próprios pecados, porque ressuscitará em corpo incorruptível, sem pecado. Os injustos não estarão mais lá, não oprimirão mais ninguém, a opressão acabará, e aquele que está no Senhor viverá para sempre com o Senhor. É como que agora você não tem mais a dor de ver a injustiça sendo praticada. E até mesmo em alguns momentos, como o Salmo 73, ver ímpios prosperando enquanto você não prospera. Porque naquele momento a justiça de Deus será aplicada sobre eles também, assim como foi aplicada em nós, sobre nós, sendo aplicada em Cristo Jesus. Então, você e eu estaremos fora, separados destes ímpios que sofrerão eternamente, enquanto nós estaremos para sempre com o Senhor. O juízo marcará a separação. O salmista do Salmo 1, ele diz: os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso significa que eles não permanecerão no último dia com o povo de Deus. Quarta e última lição: o dia do juízo é precedido por um chamado ao arrependimento. Presta atenção nesse ponto, que esse ponto para mim é primordial. O dia do juízo é precedido por um chamado ao arrependimento. Aqui você tem, no versículos 5 e 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor Jesus explica depois, lá em Mateus 11, 13 e 14, depois 17, 10 a 13, e nos outros evangelhos também, que o profeta Elias já veio, e ele referia-se aqui a João Batista. João Batista tem o espírito de Elias, ou seja, o mesmo ministério de Elias, que é um chamado ao arrependimento. Ele pregava o arrependimento.
E até o estilo de vida dele é muito parecido com o estilo de vida do profeta Elias. E o ministério dele também é muito parecido com o ministério do profeta Elias. E se você não registrou, pode registrar. Mateus 11, 13 e 14, Mateus 17, 10 a 13, Jesus falando que João Batista é o Elias prometido de Malaquias. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que, assim como João Batista veio, chamando o povo ao arrependimento, preparando o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, morte e ressurreição, porque aquele momento marcava os últimos dias. Quando você lê na Bíblia que nos últimos dias acontecerão, não significa que ainda acontecerão nos últimos dias. Os últimos dias referidos nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, é justamente uma referência ao nascimento, morte, ressurreição, ascensão de Jesus e o retorno, o seu retorno. Esses são os últimos dias. Não tem mais nada para acontecer como manifestação ou nova revelação. Cristo é a revelação plena, Jesus é a revelação plena. Ele agora só aguarda o momento da ordem do Pai para que ele retorne. Então, últimos dias aqui se referem a este período em que Jesus foi assunto ao céu, até o momento que ele retornará. Assim como João anunciou este ministério sendo iniciado ali em Jesus Cristo, eu quero dizer que hoje, como João Batista, eu sou chamado, você quando prega é chamado também a proclamar e a convidar o povo ao arrependimento, porque o juízo ainda não veio, ainda não aconteceu. Então é necessário que nós continuemos a pregar como João Batista, não dizendo Deus ama você é muito especial, afinal você é como ouro de Ofir, você tem valor e Deus olhou, reconheceu o seu valor. Não! Eu tenho que falar para você o seguinte: arrependa-se do seu pecado, porque se você for bonzinho sem arrependimento, você vai para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É necessário que haja arrependimento. O que significa isso? Isso é mudança de um estado de vida. Muda-se a natureza do coração, consequentemente mudam-se os atos externos. É virar, é tomar uma nova direção, é deixar que o Senhor Jesus mande em você, é dizer não para você mesmo. Arrependimento é você oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É você dizer não para a sua vontade, quando a sua vontade não está de acordo com a vontade de Deus. É você dizer não para este mundo que assedia a sua vida, dizer não para a sua própria natureza, que busca satisfazer a sua carnalidade. Arrependimento é você fazer morrer o seu estilo de vida anterior e tomar uma nova frente de vida, nova direção, sob os ensinamentos e direção do Espírito Santo. Por isso, não sei como você está, não sei como está a sua vida. Assim como o profeta disse que viria Elias, que era João Batista, e ele veio e pregou o arrependimento, eu quero dizer para você aqui e agora, você e eu, como foi lido aqui pelo nosso irmão presbítero Adriano em Romanos, que ele disse que agora, Romanos 13, estamos muito mais próximos. E nós estamos muito mais próximos do que Malaquias, do que João Batista e do que já estávamos ontem. Estamos mais próximos do dia do juízo. E em nome de Jesus eu quero que você saia daqui com o seu coração entregue ao Senhor Jesus. Arrependa-se do seu pecado. Eu quero que você venha para essa igreja e diga: eu quero vir para essa igreja, mas não quero vir porque aqui é bom estar com os irmãos, porque me tratam bem. Eu quero que você venha para aqui porque você resolveu mudar de vida. O Espírito Santo lhe incomodou, o Espírito Santo mudou a sua vida, o seu coração, e você decidiu mudar
completamente a sua vida e submetê-la ao Senhor Jesus, que é o sol da justiça, que hoje traz a você e a mim salvação nas suas asas, mas que no último dia trará juízo sobre aqueles que não se decidirem por Jesus. Eu concluo. Cada dia que passa, mais pecados são acumulados para engrossar, para amontoar, aumentar os combustíveis para o fogo eterno daquele que não teme o Senhor. Cada pecado consumado por um ímpio é mais um para aumentar a sua pena no último dia. Segundo, Jesus nos é oferecido ainda hoje, aqui e agora, como a única extensão de misericórdia para nos livrar do juízo eterno. Sem Jesus, você e eu, todos nós iremos para a condenação eterna. Só Jesus. Como Elias no Antigo Testamento, como João Batista no Novo Testamento, hoje prego a você a necessidade do arrependimento do seu pecado, para que você possa experimentar a doce, maravilhosa, sublime graça do Senhor. Decida agora por Jesus. Eu quero dizer para você, mas eu não sou crente. Talvez você precisa de um avivamento. Você precisa de estar mais com o Senhor, amar mais o Senhor, deleitar-se mais no Senhor, sentir mais prazer no Senhor, mais gozo no Senhor, alegria no Senhor. Precisamos do Espírito Santo para dizer não para nós mesmos e para dizer: Senhor, a partir de agora eu quero que o Senhor mande 100% na minha vontade. Muitas vezes nós dizemos que amamos e chamamos Ele de Senhor. Amamos a Jesus e chamamos Ele de Senhor. Mas quando fere o meu ego, eu digo não. Eu sei que Ele não quer que eu faça isso, mas aí não. Aí eu tomo a decisão de fazer o que eu quero. E é por isso que Ele perguntou: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu lhes mando? Em nome do Senhor Jesus, decida hoje em fazer somente aquilo que o Senhor quer. Abra o seu coração e diga: Senhor, venha sobre mim. Senhor, faça do meu coração o teu trono. Ele é hoje o sol da justiça, com asas de salvação. Mas ele virá como juiz. E nesse dia não haverá possibilidade de mudança. Então hoje, em nome de Jesus, toma essa decisão. Eu não sei como você está vivendo. Então, curva sua cabeça agora. Fale você com o Senhor. Essa mensagem é para o meu próprio coração. Essa mensagem é para a minha própria vida. Curva sua cabeça e fale com o Senhor sobre o seu estado diante dEle.